Olá, meus amigos. Mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. E eu vou estar trazendo aqui as revelações sobre o médium Pedro Augusto, que foi da Casa Plataforma de Oração, e hoje tem seu canal Espiritualidade com Pedro Augusto. As informações que eu vou passar aqui são informações que vieram... Quais são as fontes dessas informações? Os livros, as revelações que foram feitas lá pelos espíritos e alguns acontecimentos que ocorreram na minha vida e que ocorreram com alguns médiuns. São revelações muito profundas e bombásticas. A maioria de vocês talvez ache estranho, porque isso vai depender do nível de conhecimento que vocês têm, né? Vai depender da expansão de consciência e da evolução espiritual que vocês têm, para o que eu vi, o que eu vou dizer. Então vamos lá. Existe um livro que foi psicografado pelo médium Robson Pinheiro. Esse livro aqui, ó. Ele está aparecendo com o nome trocado, o nome invertido, porque eu estou usando a câmera do meu celular frontal para gravar esse vídeo. Os Néfilins, esse livro aqui. Os Néfilins. Vocês devem comprar esse livro e ler. Nesse livro, Os Néfilins, eles falam sobre a chegada aqui na Terra, tanto dos dragões, que são espíritos milenares dos criminosos, quanto a chegada de uma raça de seres extraterrestres, os Anunnakis, que foi registrado, isso está registrado há muito tempo, nas tabuletas de argila, através das escritas cuneiformes da Mesopotâmia, particularmente o povo sumério. Os mesopotâmios tiveram sumérios, acádios, assírios e caldeus, seguindo a sequência. Então, o povo sumério relata a presença de vários seres, entre eles Enki e Enlil. Nesse livro aqui está registrado informações preciosíssimas que vocês têm que ler. Informações preciosíssimas sobre o trabalho desses seres no campo genético dos antropóides, não é? Modificando a genética deles. Porque vejam só, no ano de 1858, no século XIX, o famoso evolucionista Charles Darwin, quando publicou a sua famosa obra A Origem das Espécies, ele descreve, através dos seus estudos, que os seres sofrem um aperfeiçoamento. Isso é verdade. Quando você estuda o assunto, você pega um livro de biologia, a nível de segundo grau, falando nem superior, e lá você vai encontrar um assunto chamado, quando você estuda o livro 3, você vai encontrar os assuntos taxonomia, evolução e ecologia. Na parte de evolução, você vai encontrar o aperfeiçoamento dos sistemas. Os peixes têm um tipo de respiração, os anfíbios, as aves e os mamíferos. Os sistemas nervoso, respiratório, o sistema gástrico sofrem um aperfeiçoamento. Existem provas, prestem atenção, existem provas bioquímicas, provas anatômicas e provas zoogeográficas que mostram que há um processo de aperfeiçoamento. Beleza? A grande pergunta que derruba a teoria da evolução é: se o homem veio do macaco, por que os macacos hoje não viram homem? Pergunta simples. Então vamos lá. O corpo físico do homem e os fósseis encontrados do
Pithecanthropus erectus, homem de Neandertal, do homem de Neandertal é o Homo sapiens. E o homem de Cro-Magnon é o Homo sapiens sapiens. Muito bem. Isso aí já foi resultado de uma transformação. Se você pegar o Australopithecus, macaco do sul, porque se pegar o macaco do sul, os antropólogos e os paleontólogos que estudam a evolução, eu preciso me deter nessa parte para depois voltar ao tema, senão vocês não vão entender. Eu aproveito esse assunto e vou explicando coisas que vocês não sabem, vocês vão aprender aqui. Os paleontólogos e os antropólogos dizem, mas peraí, tem uma lacuna aqui, o macaco está aqui em cima e aqui tem um homem. Cadê o elemento do meio aqui? Cadê o elo perdido? Isso deu motivo até um filme, o elo perdido. Cadê o elo? Esse elo, esses seres que vieram, eles interferiram da parte genética, manipularam. Então houve uma manipulação genética no gene do Australopithecus para poder melhorar. E aí foi porque eles queriam encarnar aqui na Terra, precisavam encarnar. Eles iam encarnar na Terra. E eles acharam a estrutura muito grosseira. Então, eles trabalharam isso. Fizeram esse trabalho. Eles aperfeiçoaram isso. Para que futuramente, se precisassem. Então, essa intervenção genética foi feita também pelos dragões e por esses seres. Deus usa o mal para fazer o bem. Muito bem. É aí que muitas manipulações deram errado, surgiram, por exemplo, os centauros. Corpo de homem, né, com perna de quadrúpede, cavalo. E outros seres que apareciam na literatura aí, que se perdem na noite dos tempos, é fruto dos equívocos dessa manipulação. Ok? Eu estou aprofundando para vocês. Se vocês querem aprofundamento, eu vou trazer. E vou trazer mais coisas. Fica até o final do vídeo que eu vou trazer coisas mais profundas sobre o médium Pedro. Eu vou revelar aqui quem ele é. Eu vou falar a verdade quem ele é. Eu não vou mentir para vocês, não. Fiquem até o final do vídeo. Muito bem, então, eles vieram e fizeram tudo isso. Quando esses seres chegaram aqui, vejam só, quando a escrita cuneiforme da civilização dos sumérios relata isso não é naquele momento não, isso é uma época bem lá atrás. Esses seres, quando vieram aqui, e tiveram o nome de Enki e Enlil. O Enki tinha mais paciência, era mais amoroso para com o povo. O Enlil não, o Enlil ele era mais ruim, não queria saber, não queria estar aqui, não gostava da humanidade. O Enki, um ser já muito evoluído naquela época, é simplesmente o médium Pedro Augusto. Esse camarada aí que vocês tiram onda, fortinho, é ele. Muito bem. Então, nesse livro aqui, vou repetir os Néfilins, a origem, o trabalho do Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro, tudo indica que era o Enlil. E o Robson Pinheiro também foi a reencarnação de Herodes. O Robson Pinheiro, em reencarnações passadas, é um espírito muito amadurecido, é um espírito muito envelhecido, mas a parte moral dele não é tão evoluída assim. Inclusive deu um problema para ele agora, com a suspensão da mediunidade dele. Eu vou explicar tudo isso. Muita coisa que vocês não perceberam. Os que perceberam, vai dizer, eu estou entendendo, Luciano. Vamos lá. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. E não acho que isso é vaidade. Eu tive uma formação muito diferente de muita gente. Mas não a única. Tem muita gente, tem algumas pessoas que já passaram por isso. Desde pequeno, eu consigo ter uma memória, de 3, 4 anos de idade. Eu consigo recordar. E eu, quando foi por volta dos 10 anos, que eu vi o livro dos Espíritos, eu olhei para aquilo e disse assim, se eu tiver isso aí, eu vou ter poder. E eu comecei a ler aquilo. Quando eu recebi a mesada dos meus 12, 13 anos, eu comprava livros espíritas para ler.
Eu comecei a ler. Quando eu cheguei na Federação Espírita Pernambucana com 14, 13 anos, eu já tinha lido muita coisa. Eu vim chegar numa casa espírita com meus 16 anos. Dos 16 aos 18, eu já estava doutrinando espírito numa casa espírita, fazendo parte da reunião, e às vezes eu conversava com os espíritos lá. O dirigente me achava precoce, mas ele me chamava. E os espíritos sempre para eu estudar, para eu ler. Eu li toda a codificação, li, reli, estudei a história do espiritismo, os clássicos que vieram depois de Allan Kardec, porque Camille Flammarion, Ernesto Bolzano, Epi Sargent, Gabriel Delane, Leon Denis, enfim, a história do espiritismo, a famosa história do espiritismo com aquele pai do personagem, o famoso investigador elementar, meu caro Watson, esqueci agora o nome dele. Enfim, eu, Vitor Hugo, através de Zil da Gama, Ivone A. Pereira, esses clássicos todos, as principais obras de Chico, eu participei em todos os setores da Casa Espírita, só que eu tenho uma fome de conhecimento muito grande. E eu sempre fui um cara que gostei também de estudar muito biologia, física, química. Você vê que eu citei um monte de coisa aqui, isso aqui para mim é natural, porque eu lia muito sobre antropologia, filosofia. Modéstia à parte, eu tenho um acervo cultural, intelectual acima da média, porque eu estudei isso, eu gosto disso. Eu gosto disso. Uma das minhas reencarnações que eu tive foi na Grécia. Eu vivi ao lado de um famoso filósofo. Não fui filósofo famoso nenhum, apenas vivi ao lado. Participei das Olimpíadas, participei das Olimpíadas da época. Enfim, sempre tive uma afinidade com o conhecimento. Proferi palestras e só que aquilo ali não me conformava. Eu queria ler Espiritismo, Umbanda, Esoterismo, Rosa Cruz, Gnose. Eu queria ler de tudo para poder entender. Eu sempre fui assim. E fui envelhecendo, fui amadurecendo, fui vivendo, fui experienciando. De modo que, quando eu olho para uma coisa, é o mais do mesmo que eu vejo. O mais do mesmo. Sempre é a mesma coisa, mas é bom. Tem coisa que é a mesma coisa, mas reforça, relembra. Tem muita coisa que eu vejo, que eu já vi, não é surpresa, mas é a mesma coisa. Para um conteúdo chamar a minha atenção, ele tem que ser desculpa a expressão, mas eu tenho que falar, um puta de um conteúdo gigante para poder me tocar. Eu dizer, caramba, o que é isso aí que eu nunca vi? Porque a maioria eu já vi tudo isso aí, não mexe mais comigo. Repito, me relembra. Há 4 anos atrás, eu estava separado da minha esposa e eu estava levando uma vida um pouco, não muito legal. Quando eu vi Pedro, pela primeira vez aquilo ali, eu disse, quem é esse cara? Eu vi, parei, vi um Exu se comunicando através dele, disse, oxê, quem é ele? Aí ele começou a falar. Quando o Exu começou a falar algumas coisas, gente, eu parei e disse, quem é esse cara? Ele tem alguma coisa que mexeu comigo. Alguma coisa tem nesse danado que mexeu comigo. Eu comecei a assistir os vídeos, acompanhar. E vieram as comunicações. Quando vi as comunicações de Jesus, eu fiquei um pouco... Eu nunca repilo. Isso não existe. Eu não sou assim. Vamos ver mais coisa. Deixa eu ver mais para poder... Os espíritos disseram coisas ali. Primeiro, os espíritos começaram a fazer críticas ao movimento espírita, ao movimento umbandista, que estava dentro de mim. Eu já tinha esse pensamento, mas eu não tinha uma confirmação. Do movimento espírita eu tinha. Ele começou a falar, eu digo, mas é assim que eu penso. É assim que eu sinto. Tudo que os espíritos falavam através do Pedro, eu dizia, é assim que eu penso e é assim que eu sinto. E o cara falando. Gente, o Pedro não leu 25% do que eu já li. E ele fala com o domínio de quem já leu 20 vezes mais do que eu já li. Vou repetir, o Pedro não leu 25% do que eu já li aqui na Terra. Mas ele fala com a desenvoltura de quem já leu 10 vezes o que eu li. Só pode perceber isso quem lê muito. Muitos de vocês acham ele legal, acham ele, o Pedro é bom, é legal, eu mudei muito. Mas a visão de vocês ainda é muito pequenininha.
tem coisas que vocês não percebem que está acontecendo ali. Quando os espíritos diziam assim, os Exus, vocês não têm a mínima ideia do que está acontecendo ali. Eu disse, eu tenho a ideia total do que está acontecendo aí. Um grande planejamento gigantesco para a época de agora, porque nós estamos em plena transição planetária, em pleno Armagedon, as trevas fazendo de tudo, e eu sei quem é ele. Preste atenção. O espírito Osho, na comunicação, soltou uma informação preciosíssima que eu vou trazer para cá. A informação que o Osho soltou foi o seguinte. O Osho disse assim, existem seres que ao reencarnar, eles dormem, o corpo deles, o corpo físico deles, eles dormem e eles se desdobram do corpo. Só que o sono desses espíritos, quando eles entram nessa tecnologia, porque existem umas câmeras que prendem ele, existem umas coisas que prendem ele, esses espíritos quando dormem, quando descansam, os espíritos vão dizer assim, não era para você ter falado isso, mas eu vou falar. Você revelou coisas que vocês não sabem sobre o Pedro. O Osho disse, tem que ser muito perspicaz para ter percebido isso. Existem espíritos, civilizações, pegam o corpo desses seres, colocam num esquife, numa câmara de cristal, e eles ficam lá num sono de 100 anos. Ele se desdobra, se desprende do corpo, ele está desprendido, e ele reencarna no outro mundo. Ele reencarna no mundo, ele está desdobrado do corpo e reencarna no outro mundo. Prepara-se um corpo para ele, porque a evolução do espírito é alta, e prepara-se um corpo para ele, bota ele no esquecimento. Ou seja, é o que aconteceu com o Pedro. O espírito do Pedro, ele foi Enki, ele foi Sansão, foi um outro profeta, foi Allan Kardec, foi John Hus, foi Allan Kardec. Rapidinho, pessoas que dizem que Chico Xavier foi Allan Kardec não tem conhecimento de psicologia espiritual nenhuma. E fica aí dessas conversas bestas de que eu vivi com o Chico Xavier, ele falou, eu disse que ele era Kardec, ele ficou calado. A alma de Chico Xavier não tem nada a ver com Kardec, tem nada a ver com... Kardec sempre foi o cara, Kardec, Sansão, John Hus, Pedro, é aquele espírito que bate de frente, é o espírito da justiça, não é aquele espírito amoroso. Chico é cândido, é amoroso. Chico foi Francisco de Assis, que foi João Evangelista, isso é básico. Já foi dito o movimento espírita num livro psicografado por João Nunes Maia. João Nunes Maia psicografou vários livros, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, falando a história de Maria sobre Francisco de Assis. O espírito que ditou a obra de João Nunes Maia, falando de Francisco de Assis, foi Miramês, que foi um discípulo. Essa obra de Francisco de Assis, chama-se Francisco de Assis a obra, o título, prefaciada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, lá ele diz, Francisco de Assis foi João Evangelista. Chico, ele diz claramente, Francisco de Assis na obra foi João Evangelista. Aquela informação é fidedigna, é verdadeira e tem a ver. João Evangelista reencarna no século XII, 1180 e pouco, e nasce ali uma história maravilhosa. Explica até porque ele passa a ter o nome de Francisco. Ele explica. E Chico Xavier, através de Pedro, diz que foi João Evangelista. Por que ele não entrou na polêmica e disse que era Francisco de Assis também? Porque é um santo da Igreja Católica. Chico sabia que era Francisco. Chico Xavier sabia que foi Francisco de Assis, mas ele não podia dizer. Porque naquele momento a ignorância era muito grande. Vocês não entendem o que é um planejamento. Um planejamento, vamos dizer assim, reencarnatório, envolve muita coisa. A cultura, a limitação. O trabalho de Francisco de Assis, quando reencarnou como Chico Xavier, era psicografar muitas obras, dar exemplo de humildade para os médios seguirem e fortalecer mais o movimento espírita no Brasil, porque saiu e trazer novas informações também, né? As obras do André Luiz, falou das colônias, falou aquilo que o reverendo Robert Dale Owen já falou, e só fez aumentar aquilo ali. Depois vieram muitas obras de outras colônias,
Normal, é assim que vem o conhecimento. Depois de Chico veio muitas colônias depois, veio Marilúcia Vasconcelos, Marizek, sei lá, Henrique Pacheco Machado, Vanderlei Soares e por aí vai. Outros médios, o próprio Robson também que veio. Então, o que acontece? Então, o espírito do Pedro, ele tem uma bagagem cósmica gigantesca, muito grande, muito grande. E a ótica dos espíritas, com relação ao Chico Xavier e com relação ao Allan Kardec, o movimento espírita, ele enxerga Allan Kardec e Chico Xavier para baixo. Ele não enxerga o que tem antes. Eu não sei se estou me fazendo claro. Como assim, Luciano? Eu não entendi, Luciano. Eu vou explicar de novo. Eles veem assim, Kardec e os frutos de Kardec. Kardec fez. Que Chico fez. Eles não conseguem, eles não têm expansão de consciência para entender o que está acima de Chico e que está controlando Chico. O que está acima de Kardec está controlando Kardec. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa para você que vai chocar você. Você vai ficar assim, ó. Não entendi agora. Eu achava que entendia das coisas. O mentor espiritual não tem que ser superior ao pupilo? Não tem? Não tem que ser superior, né? O guia espiritual tem que ser mais elevado do que a pessoa, não tem? Nem sempre. Eu vou dar um exemplo claro. Chico Xavier era mais evoluído que Emmanuel. Como é que pode isso, Luciano? Como é que pode isso? Nesse vídeo, fica até o final, que você vai aprender muita coisa. Existem planejamentos reencarnatórios que o espírito, mesmo muito evoluído, quando ele reencarna e entra aqui na Terra, num esquecimento forte, o esquecimento sempre é para as lembranças, mas não para a índole. Não existe esquecimento que faz a pessoa deixar de ser boa, legal. O esquecimento nunca mexe com a índole. A índole do amor fica. Tanto é que Francisco de Assis, quando reencarnou, o amor, a caridade, a humildade, né? Você vê, o pessoal da igreja metia o pau em Chico Xavier, as rezedeiras, as benzedeiras vinham atrás dele, ele perdoava tudo, não estava nem aí. Ele amava todo mundo. Francisco de Assis ali. Quando se faz um planejamento, que o espírito reencarna, mesmo evoluído, não precisa um espírito mais evoluído que ele ficar junto dele, não. Pode ser um espírito muito evoluído que ajude ele. Porque ele, quando encarna aqui, ele fica sob a pressão muito grande. O Emmanuel não era mais evoluído que Chico Xavier, mas era um espírito muito evoluído. Por quê? Sendo Chico Xavier Francisco de Assis e sendo João Evangelista era o apóstolo mais evoluído de Jesus. Todos eram o mais evoluído. E naquela época, na época de Jesus, naquele momento, naquele século ali, naquelas 3 décadas ali, o senador Públio Lentulus estava encarnado. Públio, ele fala no livro Há 2000 anos. Emmanuel fala, eu fui o senador Públio Lentulus, contemporâneo de Jesus. Minha filha teve uma doença, eu pensei em procurar esse tal de Jesus que era pregador. Fui, parei no meio do caminho, fiquei numa pedra, adormeci e o mestre veio atrás de mim. Veio me procurar, porque não veio procurar ele porque ele era um senador, não. Não era isso não, porque o espírito dele tinha uma certa maturidade, mas estava perdido naquele campo de energia, da prepotência, da arrogância dos romanos. Então, o que é que acontece? Ele, quando ele morre, ele desencarna, né? Aquela coisa toda, e ele conta depois as reencarnações dele. Há 50 anos depois, ele foi o padre Manuel da Nóbrega aqui, né? Padre Manuel da Nóbrega, Padre Anchieta, História do Brasil básica. Padre Manuel da Nóbrega fundou São Paulo, né? Muito bem. Padre Anchieta trabalhou na catequização indígena, bastante forte, e por aí vai. Então, moral da história. O João Evangelista, na época de Jesus, era mais evoluído que o senador. Então, ele veio com essa missão, ele evoluiu muito, né? O Emmanuel evoluiu bastante. E colocaram ele, meu filho, você vai ajudar aqui esse espírito. Porque ele vai ficar reencarnado e vai perder muita lembrança, tem que ajudar ele. Muitas obras que o Emmanuel trouxe, talvez tenham sido preparadas pelo próprio Francisco de Assis no mundo astral. Olha que informação, vocês não tinham. Aquilo não foi escrito só pelo Emmanuel, não. Uma obra, você pegar uma obra Paulo Estevão, uma obra daquela Paulo Estevão e outras obras, elas são preparadas no mundo astral, submetidas a outros espíritos, vê o texto, vê a informação que tem ali, joga para o povo,
Não é assim, entendeu? Deixa eu ver se aquele povo está preparado. Não é assim um espírito chegar, um espírito chega e na hora vai ditando a obra. Não, aquele é preparado no mundo astral. Se é preparado, é submetido a um grupo de espíritos. E aquela obra está pronta, às vezes 100, às vezes está pronta 10, 20, 30 anos antes. Vocês não têm noção do que é um planejamento desse nível para chegar aqui na Terra. Para chegar numa dimensão dura e densa como essa. Então, reencarna Francisco de Assis. Emmanuel fica do lado, ajudando ele. Muito bem. Aí, volta para o Pedro agora. Vamos lá. Porque eu puxo um assunto, sai puxando outro, eu vou explicando o que eu sei e vou passando para vocês. Aí o Pedro vem. Quando ele apareceu, que eu vi aquilo, tal. Só que é o seguinte, eu acompanhei muito a obra do Robson Pinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem já leu as obras espíritas corretamente, começou com Kardec, depois de Kardec vem quem? Leon Denis, considerado o sucessor na literatura, segundo o catecismo espírita. Leon Denis vem depois. Leon Denis escreveu obras como, li todas, No Invisível, O Problema do Ser e Destino da Dor, Depois da Morte, O Grande Enigma, deixa eu ver outra, Joana d'Arc Medium. Tem muita, né? Ele tem umas 6 ou 7 obras. Gabriel Delane escreveu muitas obras, li todas, tinha todas. Né? Tinha todas as obras. Li Alexander Ksakoff, li Epissagent, li Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, né? O Desconhecido, Os Problemas Psíquicos. Arthur Conan Doyle, A História do Espiritismo, As Mesas Girantes de Van Tuyl, depois as famosas obras 1, 2 e 3 do Allan Kardec, tem que ler. Francisco Thyssen e Van Tuyl, 2 ex-presidentes da Federação Espírita Brasileira, prepararam essas 3 obras de Allan Kardec, 1, 2 e 3, juntando todo o volume como um resumo, uma obra maravilhosa. Estudei, reestudei aquilo, anotei, só para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui não é adivinhação, eu passei por tudo isso. Eu passei por hoje, eu tenho 53 anos de idade, eu com 30 anos era palestra em todo canto que eu ia. Não estou falando isso para mim vai descer, eu só estou mostrando a vocês. Isso não é vaidade, só estou mostrando o que é. Não estou inventando história, não estou me autoproclamando. Eu passei por tudo isso aí. Eu sei o que é isso. Aqui não tem nenhum aventureiro que cai de paraquedas agora, não. Eu trabalhei em casa espírita há 35 anos. 10 numa, 10 noutra, 10 noutra, mais 5 noutra e fui. E fui querer conhecer a Umbanda e outras coisas que eu fui querer conhecer. Li muito Berto Roden também. A Gnose, Samuel Aunel. Fiz amigos da Gnose, da Rosa Cruz, a Morque. Então, o grupo Triângulo e a Cruz fala muito de Ramatiz. Eu fui parte também desse grupo. Então eu tenho uma bagagem, tenho umas costazinhas aqui. Que não quer dizer nada. Se eu não amar, se eu não evoluir, se eu não for humilde, mas é porque eu sou humilde, eu vou dizer que eu não tenho isso? Não, não tenho nada disso. Aí eu estou sendo hipócrita, mentiroso, não estou? Então eu tenho que falar a verdade. Isso também não significa nada, eu só estou contando para vocês saberem de quem vocês estão ouvindo as coisas. Muito bem. Mas mesmo que eu passe de tudo isso, se eu não tiver expansão de consciência, eu pego a informação e não consigo. E eu tenho expansão de consciência porque eu identifiquei quem ele era. E 98% do movimento espírita não identificou. A maioria são padres ortodoxos reencarnados, muito ortodoxo, muito limitado. Poucos vão perceber. Mas vamos continuar. Eu não soltei não, vou soltar mais informação ainda sobre o Pedro. Então, o espírito do Pedro, o corpo físico do Pedro, do espírito dele, está no esquife. Existe uma obra de Robson Pinheiro. Preste atenção. Existe uma obra de Robson Pinheiro, eu li essa obra, eu não sei se é Legião ou Senhores da Escuridão. Eu não sei se é Legião, porque existe uma série chamada No Reino das Sombras. No Reino das Sombras. No Reino das Sombras são 3 livros. Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta. Eu li os 3, li e reli. Só estou com A Marca da Besta aqui, porque os outros 2 eu emprestei. Maldição desse povo que pega, não empresto mais livro a ninguém. Emprestei um amigo aqui, ele não leu, desapareceu, nem sei onde eu emprestei. Vou ter que comprar tudo de novo, ficar aqui para poder estar sempre... Num desses livros, se não me falha a memória, ou noutro, eu admito a hipótese, pode ter sido noutro. Os espíritos falam que aqui, na Terra, no continente antártico, ou é ártico, também não lembro, acho que é antártico, debaixo de uma geleira, de uma montanha escondido, existe um esquife inacessível aos homens. Não consegue chegar lá, não. Até com helicóptero é difícil.
Os extraterrestres são espertos, né? Ele conhece aqui, sabe até onde a gente vai. Eles são muito inteligentes. Existe um esquife com seres ali, dormindo. É o corpo físico do Pedro. Eu não sei se ele sabe disso. Se ele sabe, ele vai ficar puto comigo. Você tá ficando louco, cara, falando essa besteira? O corpo físico dele. Colocaram ele lá. E ele se desdobra e prepararam o corpo genético dele, que esse corpo que ele usa é uma cópia perfeita, não é uma cópia natural dos homens, é uma cópia perfeita para poder suportar o espírito dele. Porque o espírito muito elevado fazem isso. Isso é normal, os extraterrestres dominam essa tecnologia genética. Para a gente é, para eles isso é besteira, isso é bobagem. Esqueçam isso. Isso é como mascar chiclete para eles. A gente é que está nessa tecnologia obsoleta aqui. Muito bem. Então, veja que coisa interessante. Tá lá. O Osho não podia dizer porque ia queimar a imagem dele, ele também ficou com medo, o Pedro deve ter segurado. Mas eu estou falando agora. Pronto, é para soltar o pau, eu vou soltar. Muito bem. O Robson Pinheiro trouxe... O Robson Pinheiro foi o médium que trouxe... Foi o último... Não vou dizer o último, porque dá a impressão que não tem mais, né? Não, ele foi o médium mais recente. O Robson Pinheiro foi o médium mais recente que trouxe o maior volume de informações novas e informações fortes. O que você chama de informação forte, Luciano? Por exemplo, Chico Xavier, quando psicografou Nosso Lar, aí vem outro médium, Irene Pacheco Machado, através do espírito Lúcius, Não, Lúcius é daquela médium, como é o nome dele? Luiz Antônio, Zíbia Gaspareto. Eu esqueci o nome do rapazinho. Não é Neio Lúcio, não, é outro. É um jovem que psicografou o livro chamado Na Hora do Adeus, que ele fala de 10 casos que eu sempre passo ao meu público nas consultas ler esse livro. Então, Chico Xavier fala de Nosso Lar, o outro espírito fala de Grande Coração, o outro espírito fala de outra colônia, Alvorada, o outro fala de Vitória Régia. Beleza, tudo normal. Isso é bom para mostrar que não só tem Nosso Lar, que não só tem outras colônias, beleza. Ou seja, 6 por meia dúzia. É mais uma informação? É. Mas não é aquela coisa que... Eu nunca vi isso. A partir de Robson Pinheiro começou a vir coisa que eu nunca tinha visto. E como eu tinha uma bagagem boa, já tinha lido uma boa parte, eu tinha uma base doutrinária boa e segura, quando eu li, eu disse, caraca, Robson Pinheiro está falando coisas... Por exemplo, dos Exus, dos caboclos preto velhos. Quem são esse pessoal? O movimento espírita não sabia muito. Hoje já sabe. Há 30 anos atrás, o movimento espírita ainda estava... Robson ajudou com Aruanda, Tambores de Angola. Essa psicografia ajudou bastante. Né? Então, trouxe o conhecimento ali para massa. Beleza. Aí, os guardiões. Quem são esses guardiões planetários? A gente já ouviu falar dos Lanceiros de Maria. Tem um livro psicografado aí. Mas quem são os guardiões? Os guardiões é a Polícia Federal Espiritual que toma conta do planeta. É a Interpol espiritual. É a CIA espiritual, digamos assim. Fazendo analogia, né, comparação. Aí falou dos 3 espíritos. Anton, que é o primeiro, né, falou da base dos guardiões, fica na Lua, na contraparte astral. Anton, Vatab e Jamai Vatab. Zura, e falou de outros também, os guardiões aí. Dimitri, botou os personagens ali. Robson Pinheiro trouxe isso. Trouxe também o trabalho de Robson Pinheiro. Robson Pinheiro fez... eu digo o trabalho dele porque o Ângelo Inácio e a equipe que trabalhou por trás ali proporcionou ao movimento espírita e o movimento umbandista, espiritualista como um todo, um verdadeiro conhecimento, vamos dizer assim, sociológico sobre as sombras. Porque ele trouxe a origem dos espíritos. Quem são os magos negros? Quem são os feiticeiros do astral? Como eles trabalham? Que tecnologias eles usam? Eles miram mais em quem? Quem são os espectros? De onde vêm esses espectros? De onde vêm os dragões? Ou seja, ele saiu fazendo um esquadrinhamento, mostrando quem são cada grupo, a estratégia, o poder e a hierarquia desses grupos. Entendeu? Então isso ajudou muito o trabalhador das obsessões e desobsessões das casas espíritas a saber quem era esse povo. Quem é esse povo? De onde vem? Como eles trabalham? Né? Vejam no Globo Repórter quem são os dragões, de onde vieram. Veja no Globo Repórter quem são os magos negros. Os magos negros. Foi isso que Ângelo fez.
trouxe muito conhecimento, veio com a linguagem mais atualizada, não aquela linguagem clássica e amorosa do Chico e do Divaldo, abriu e soltou. E soltou o troço. Pai João de Aruanda aparece, o preto velho que ajudou a fundar, um dos fundadores do plano espiritual chamado Aruanda, a cidade, Xambala, enfim, não é? E o Ângelo Inácio, esse espírito psicografou através, possivelmente pelas indicações, é o Carlos Drummond de Andrade, mas que ele podia falar para não prejudicar o médico, senão a família ia fazer com o Robson Pinheiro o que o pessoal fez com o Chico Xavier, ia processar o Chico Xavier, né? A família de Humberto de Campos, que era um jornalista, ia processar. E o pessoal aqui disse, ó, vamos botar um pseudônimo para não processar o menino. Então o Robson psicografou muita coisa. Agora, o danado do Robson, se ele um dia ver esse vídeo, começou a soltar uns peidos, né? Uns peidinhos chatos. Eu não tô aqui para condenar ninguém, não. Eu tô falando. Umas coisinhas besteira lá, pá. E a espiritualidade, neguinho, faz isso não, nego velho. Vai por aí não. Pai João, Jamar, alertando a galera, cuidado, cuidado. O pessoal foi, pá. Aí Mônica de Medeiros, que é uma médica que recebia Sheiliana. Mônica de Medeiros, que recebia Sheiliana, não é? Junto com Robson, viu o espírito que trabalhava com ela se comunicar através de Pedro. E alguns espíritos se comunicaram através de Pedro também. Aí, meu filho, deu merda. Eles olharam e disseram, não, os espíritos falaram pra gente que ia trabalhar só com a gente. Aquilo ali foi um teste que os espíritos fizeram com eles. Aí eles foram gravar um vídeo. Quando eles gravaram um vídeo, repudiando e dizendo que aquilo era estranho, caraca, eles meteram um pau em Allan Kardec. Puta que pariu. Que azar da porra. Foi muito azar. Muito azar de Robson e de Mônica. Pessoas querendo evoluir, trabalhar, trabalho maravilhoso de Robson. Mas, porra, deu uma cagada dessa aí. O homem lá de cima disse, menino, chega. Chega porque tu já vinha saindo. Tirou a mediunidade dele. Ele não psicografa mais. Eu não sei como é que tá a situação da Mônica, se aquilo ali dela é inventado ou não. Eu não sei. Eu sei que chamaram os dois, senhora, vem cá. Aí não, aí é diferente. Aí o cipó é grande. Aí não entra, não. Aí os Exus começaram a se comunicar, né? E teve um Exu que disse, tem médio que vai cair no leito. Deu um tempo, o Robson Pedro teve um piripaco. Pai João foi, tentou ajudar, foi lá, ele chorou e tal, mas hoje não psicografa mais. Essa é a verdade que vocês não sabem, que aconteceu. E esses espíritos que trabalhavam lá, eu já vi eles se comunicar através do Pedro. Eu já vi esses espíritos se comunicar através do Robson. Alguns Exus, Jamar, Vatabe, Pai João. Aí eles migraram para cá. Foi quando Pedro recebeu o chamado. Ou seja, a coisa foi o seguinte, estava tudo previsto já. Robson recebeu esse mandato mediúnico, trouxe muita coisa boa, mas eles sabiam que era Robson, característica dele. E a espiritualidade, ela não trabalha, ela não é besta. Se as trevas são espertas, a espiritualidade é mais esperta ainda. Foi tudo planejado. Bota um menino aqui, bota um missionário, ele vai reencarnar. Se o menino cagar aqui na besteira, a galera migra para cá. E há uma probabilidade muito grande, pela tendência dele, ele vai cagar. Gente, desculpa a expressão, eu estou falando bem simples. Se ele tropeçar, deixa eu falar uma linguagem bonitinha, né? Porque o espírito, quando é esclarecido, ele tem que falar a linguagem bonita, né? Mas às vezes eu falo com a linguagem do Exu. Eu falo assim mesmo. Então, se ele fizer merda, já tá tudo. E o plano B já tá pronto. E o plano B é melhor que o plano A. O plano B era melhor que o plano A. E as trevas sempre. Quando as trevas estão no caju, a luz tá no pé, não tá nem na castanha. Tá no pé. Tá no pé. Já tá na árvore lá embaixo. Seiva bruta e elaborada, puxando. Fazendo a fotossíntese. Aí, foi, puf, a galera disse, bora menino, já tá pronto aqui, o menino já tá pronto, chamado dele, 35 anos, chamou ele de volta. Quando chamou ele de volta, ele, não, mas que porra é essa, eu tô tendo sonho, tô vendo Jesus, eu sou um comum, eu tô até pegando as negras, como é que pode? Tal. Foi que disse pra ele, e eu entendo bem isso, que eu também, não é que eu tava pegando as negras, mas eu tava solteiro, trelando um pouquinho, aí quando o chamado dele veio, para mim não foi chamado, porque o chamado começou às 12, foi um rechamado. Acorda, tabacudo.
As trevas disse, acorda, vamos ajudar o missionário. Vai, tu vai identificar ele quem é. Aí eu, quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí começou o negócio. Eu já tive 3 desdobramentos com... Não, tive 3 desdobramentos com Pedro e tive um quarto. Que eu vi uma coisa... Eu vi uma coisa... Eu previ, mas não falei pra ninguém, a saída do Pedro da Casa Plataforma. Eu tive um sonho sobre isso. E um membro da Casa da Plataforma que fala comigo, eu não vou dizer quem é. A pessoa que vai ver, me falou desse sonho. Me convidou e disse, olha, eu tive um sonho com Pedro assim, assim, assim. A pessoa... Beleza, eu pedi ajuda ao pai para uma informação e papapi, papapá, não vou entrar em detalhes. Aí o que é que acontece? Quando viram Pedro, não entenderam. E já estavam fazendo coisa que não devia, já estavam num padrão de consciência, questão ligada à grana, lá, cobrando curso caro, 3 mil e pouco e tal. Enfim. Se eu estiver falando besteira, que me desculpe. Mas o negócio não estava bem, não. Aí comunhão com isso aí, falou mal. Aí a ordem veio, tá bom, para. Aí, mas não quer dizer que o trabalho dele não foi maravilhoso, foi. Até hoje eu tenho respeito, carinho, gosto muito desse médium. Amo esse médium, porque ele me ajudou muito. Emano boas vibrações para ele, do mesmo jeito que ele caiu, mas agora ele está se erguendo para outras coisas e vai continuar. E vai continuar se erguendo, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele já está se erguendo, na graça de Deus. Isso é ótimo. Deu um vacilo, mas a mediunidade, psicografia, tiraram. E ordem direto do barbudo, do mestre. Menino, acabou. E o pessoal migrou para cá. Quando o pessoal migrou para cá, que eu vi os espíritos falando, qual é a primeira dúvida? Peraí, Luciano, como é que você sabe que esses espíritos, Vatabe, Jamá, Pai João, são os mesmos de lá, da literatura? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. É aí que é o tempo, é o estudo e é o tempo. E a evolução. É o estudo, muitas obras, o tempo, trabalhando a evolução. As coisas que esses espíritos começaram a falar sobre reforma íntima, sobre a necessidade de modificar-se, e sobre detalhes bem objetivos sobre... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você pode estar numa casa dando cesta básica, está dando palestra sobre médico, e você pode ainda continuar arrogante. Deixa eu ver se eu tentar explicar isso para vocês. Uma coisa tão fácil de falar, eu não estou conseguindo falar. O espírito, quando ele tem muita luz e quando ele é do bem, ele vai conseguir pegar exemplos do dia a dia que aparenta ser de luz, mas não é. E ele vai dizer, isso está errado, está faltando isso. Isso aí que você está fazendo, ir para casa espírita, receber espírito, psicografar livro, dar cesta básica, mas você pode continuar arrogante. Ou seja, o espírito está indo mais a fundo na necessidade da evolução. Esse espírito não pode ser enganador nunca. E ele falando aquilo, e quanto mais ele falava, mais eu disse, puxa vida. Eu disse, peraí, se Pedro tem essa evolução, gigantesca e ele ainda foi para um lado, então eu aprendi muito com a forma que os espíritos fizeram com Pedro, porque ele mesmo diz, o Pedro diz, o Pedro fala assim, os espíritos falam, nós queremos botar ele assim no mundo para depois trazer ele e mostrar que vocês podem. Eu olhei e fiz, caraca, esse cara fala, o que esse cara fala e o que os espíritos falam, mas é tudo o que eu penso. Nada do que ele fala eu não entendo. Tudo que ele fala eu entendo. Você quer ver uma coisa? Eu não sei se foi Osho, falou assim. Ele falou assim, será que você já nasceu? Será que Jesus já nasceu mesmo? Eu entendi o que ele quis dizer. Eu não vou explicar isso não. Eu entendi o que Jesus quis dizer, o que ele quis dizer. Mas entendi tudo. Tudo que ele falava, o meu espírito entendia. Eu digo, se esse cara é quem ele é, e quem eu sou então? Se eu estou entendendo tudo e já identifiquei. Quando eu descobri que eu não sou um espírito no mesmo nível evolutivo da humanidade, isso não me tornou orgulhoso.
Isso fez entender que eu precisava assumir o meu trabalho. E muitos de vocês também que sentiram dizer, peraí, então um espírito que veio como ele, que acordou um espírito como o meu, que reacordou, porque eu estava meio desviado, eu tinha consciência, mas que me deu um tapa e disse, vai trabalhar. Porque tu não é qualquer um. Mas não é porque tu não é qualquer um que tu é alguma coisa. Vai trabalhar e ajuda com humildade e amor. Aí eu acordei e comecei a gravar vídeos. E hoje eu tenho 153 mil no Quai, 139 mil no TikTok, e aqui que eu tô com pouca gente, mas eu vou aumentar. Eu vou migrar o povo para cá. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando eu vi ele falar as coisas, que eu disse que eu vi os espíritos falarem, eu identifiquei, é esse espírito sim, é ele, é o mesmo espírito. Ele não pode estar mistificando, é efeito dominó. São os mesmos espíritos, são as mesmas ideias. E a parte moral que ele está falando é correta. Gente, ninguém que mistifica vai estar falando numa linguagem de alto nível moral. Ninguém que mistifica vai estar falando numa linguagem de alto nível moral. O que é uma linguagem de alto nível moral? É uma linguagem que conhece a psicologia verdadeira da evolução da luz. Porque quando ele diz, mesmo o espírito muito elevado encarna aqui, ele pode falhar. Os espíritos que falam através de Pedro trouxeram informações de natureza psicológico, evolutiva e moral, psicológico, evolutiva e moral, que eu tinha dúvidas. Eu disse, mas como é que o espírito tão elevado assim pode? Ele pode desviar. E ele fazendo isso e recomendando ao bem, ele está levantando as pessoas. Como é que isso pode ser um mistificador? Como é que as pessoas estão deixando de fumar, de beber, deixando de serem promíscuas, focando na caridade? Essas pessoas estão sendo iludidas por um falsário. É aquela colocação de que esse tal de Cortella disse, eu acho o Chico Xavier, uma colocação estúpida dele, vê só. O Chico Xavier é uma pessoa maravilhosa, ele tinha muito amor, mas ele acreditava que era espírito, mas não era espírito. É como os imbecis diziam de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela é uma doente psiquiátrica. Quem já viu uma doente psiquiátrica? A mulher, na Idade Média, diziam que a mulher não tinha alma. E ela, jovem, coordenou todo o exército francês para manter a unidade do povo francês contra os ingleses na Guerra de 100 Anos. Se não era a presença dos espíritos de luz ali, como é que um Chico Xavier, com tanto amor, com tanta luz, com tanta lucidez, a lucidez do Chico Xavier quando dá as respostas, o argumento de Chico Xavier quando explica a doutrina dos espíritos, é um doido que está inventando aquilo? Vocês que acham esses caras aí, o Cortella e outros aí, esses caras, coitado, olha a cultura, olha a inteligência desses caras. Pode ter muita cultura aqui, mas a inteligência cósmica desses espíritos, meu Deus, tá lá embaixo. Coitado, são um argumento animalesco desse. Uma pessoa que ama tanto, que é lúcido no falar, uma pessoa doente, maluca, um lunático, não tem a lucidez intelectual de um Chico. Tira a bondade do Chico Xavier. Tira a porra da bondade do Chico Xavier. Tira isso e pensa só no que ele fala, na inteligência da frase dele. Aquilo é de um lunático, o homem daquele vai amando tanto. O cara podia ficar rico. Aí o cara, não quero nada pra psicografia não, manda pra lá, eu já tenho meu celular aqui. Eu já sou funcionário federal aqui do Ministério da Agricultura, Fazenda Modelo. E aí o cara desse, aí vem um imbecil. Eu tenho que falar, porque, gente, linguagem de Exu, a gente tem que falar pra vocês. Tem gente aí pagando de sábio, é um imbecil que não tem tamanho, gente. É um imbecil ignorante, uma alma tão estúpida. Mas tirando do intelectual, dizer que uma pessoa que amou tanto, que se ajudou tanto, que falava de forma inteligentíssima. Chico Xavier falando, 50 intelectual. Quando ele foi no programa Pinga Fogo, o cara falava, até o padre disse, o senhor elabora muito bem a frase, o senhor é muito inteligente. Um cara que tinha um linguajar, quando ele queria falar, era mano junto dele ali, mas ele ali é um espírito de uma evolução. Francisco de Assis e João Evangelista, tá ali, não é Allan Kardec não. Aí falando, aí o cara diz, não foi espírito, ele não acredita que ele não... Ele acreditava que era espírito, mas não era, porque ele tá ligado à teologia católica. Esse Cortella tá ligado à filosofia católica.
Moral de história. Aí, ele falando, os espíritos foram falar através dele. Os espíritos foram falar através dele, do Pedro. Começaram a falar. E eu digo, porra, é ele, velho. É Jamar. É Pai João. Aí eu tive o desdobramento. Com ele. Vou contar só um. Eu chegava lá no grupo. Aí tava lá tudinho. Ele chegava pra mim e dizia, vem cá, o Pedro. Ele chegava, parecia um computador, era um computador, assim, puxava, aí vinha, imprimia umas coisas, via o nome. Quando ele imprimia no computador, ele só puxava assim, dizia assim, ali tinha, o pessoal me chamando de jumento, de doido, ele fez, ó, o pessoal vai pegar no teu pé também, você vai te agredir, tal. Aí eu disse, não, beleza. E ele chegava pra mim e botava um selo aqui em mim. Um selo. Depois eu disse, mas que selo é esse? Esse selo é dos 144 mil espíritos que estão trabalhando para ajudar a humanidade a ampliar a consciência. Aí teve um que disse, 144 mil é uma vibração. Sim, é uma vibração, é selo. Eu não estou preocupado com selo, com vibração. Só estou contando a experiência que teve. Entendeu? E que eu faço parte desse grupo. Então, o Pedro é esse espírito de uma evolução. O Pedro tem uma evolução maior do que o Chico Xavier. O Chico está com ele, o Dr. Bezerra, Eurípides, está todo mundo com ele. E eu sou muito feliz por ter identificado isso, mas não adianta eu ter identificado se eu não me modificar. Eu estou também na minha batalha, na minha luta, com a minha reforma íntima, e trouxe essa informação para vocês aqui. É ele mesmo, é ele. Ele é Allan Kardec. E a maioria do movimento espírita está perdido num ortodoxismo, numa visão limitada, estreita, fica rodando em torno de 3, 4, 5 autores. Não é que esses autores são ruins, são massa. André Luiz, Chico, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros, mas tem que ver outras coisas. O espiritismo é cósmico, o espiritismo não é brasileiro, não. Essa visão limitada não tem que ampliar. Aí ele vem hoje com essa visão cósmica bem mais avançado e abrindo e dando uma visão bem mais ampla. E os espíritos trabalhando com ele. E trabalha, é extraterrestre, é Exu, é caboclo, é espírito de outro plano. Enquanto os umbandistazinhos medíocre, alguns espíritazinhos medíocre, alguns candomblecistas, alguns feiticeirozinhos, que são espíritos trevosos, que estão reencarnados como médico, começa a atacar. Mas ele é o missionário enviado pelo mestre. E eu tenho certeza que ele é. E eu sou um soldado raso, comparado com ele. Ele é o general. E eu estou aqui trabalhando, estou divulgando e estou apoiando o trabalho do meu irmão Pedro. Pedro, muito obrigado, Allan Kardec, por voltar. Eu fico muito emocionado porque eu queria saber se tudo que eu estudei, tudo que eu havia estudado, estava errado ou estava certo. E eu ficava, que movimento é esse que está pegando as doutrinas e está distorcendo tudo? E quando fala de um Exu, ele não sabe nem o que é, mas o pensamento de Kardec não era esse. O pensamento dele era estudar tudo e esse povo está fechando. E eu digo, meu Deus, quando ele veio, confirmou tudo que eu sentia. Tudo que eu sentia, que eu pensava. Tudo que eu sentia e pensava. Eu dizia, eu não tô doido, gente. Porque a gente começa a ficar perdido aqui nesse plano. Pô, o cara fala... Você pensa de um jeito, estuda, a sua mente vai lá em cima, na expansão de consciência, e quando vê, tá o pessoal lá só naquilo. Aí você fica, agora, vem ele e mostra como é de verdade o espiritismo, como o espiritismo tem que ser falado, tem que ser pensado. A coisa é mais ampla do que a gente pensa. Entenderam, gente? Sempre o homem, ele cria doutrina, ele cria dogmas aqui na Terra, e o principal, ele ativou as forças em mim mostrando quem eu sou e o que eu posso me tornar, a luz que eu posso brilhar. Então eu vou brilhar minha luz. E eu sei que vocês também querem brilhar a luz de vocês. Que o nosso mestre, que o Rabi, abençoe vocês. Eu estou muito emocionado, meus irmãos, porque isso é um desabafo de uma alma que tem um passado de muitos erros e agora está tendo nessa existência a oportunidade de evoluir. Muito obrigado a vocês, pelo amor, pelo carinho de vocês. Um beijo. Pedro e as amigas que trabalham com ele, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado.